só corrigi as do Fundamental 1 até agora, tá? Oh, desculpem. As do Fundamental Professor, 2, pode tá tirar bom? nota? Eu vou colocar de vocês hoje e amanhã, que é o prazo que eu tenho dado pela coordenação, certo? Vou corrigir as do Fundamental 2 e agora eu vou corrigir as do Fundamental 1, tá bem? Pronto, agora sim, podem colocar o nome, tá bom? Professor, Oi. Giovânia Moura, é eu, a Yasmin, do quarto ano A. Tá certo, minha querida, tá certo. Tá? Bom, vamos lá, todo mundo prestando atenção na correção da nossa atividade, tá? Vocês lembram que na aula passada nós estávamos vendo as páginas 41 até a 45? Pronto, então a gente deixou uma atividade por lá, né? Na página 44 e na página 45, certo? Livro de produção de texto, página 44 e 45, que é onde se encontram as nossas atividades. Vamos lá, todo mundo com o livro em mãos. Eu já vou apresentar aqui a nossa correção. Professor, qual é a página? 44 e 45, tá? Vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela? Liguem o microfone, Eu pessoal. tô. Tá vendo? Pronto. Que coisa Eu boa. tô, professor. Então vamos lá. Eu tô, professor. Eu tô, Vi. professor. Vamos lá. Na página, pulando o texto, né? A gente fez Eu uma, tô vendo, a gente fez uma professor. leitura coletiva, tá tudo bem, tudo bem. A gente fez uma leitura coletiva da página 41, 42 e 43, e na página 44 e 45 encontram-se as nossas atividades, né? Vamos corrigir agora. Primeira questão. De acordo com a sua leitura, responda. Qual é a história do texto? Quem fez a primeira questão? Deixa eu tirar aqui, porque vocês podem... Eu escrevi assim, ó. O Miguel ficou assustado e tinha ouvido vozes. Certo, certo. Mais alguém? Professor, botei assim Miguel estava assustado, mas seu pai disse, filho, é um pesadelo. Na manhã, o pai não encontrou o menino na cama. Mais alguém fez? Eu sei que a maioria fez, né? Mais alguém que quer falar? Quem tem medo do escuro? Mais alguém? Só vocês? Bom, vamos lá. Qual é a história do texto, né? Para não se prender muito ao livro, a história necessariamente é de um menino que pressente, né? Está sentindo coisas estranhas no quarto, mas que seu pai não acredita nessas coisas, né? Pensa que é coisa de criança. E na manhã do dia seguinte, a criança desaparece e o pai entra em desespero, né? Letra B. Há um narrador nesse texto? Como as emoções dos personagens são percebidas? Tem narrador ou não tem, pessoal? Professor, assim, não são muito boas, mas... Ô, professor, Oi. Eu tô aqui. a Carol tá chorando. Carol. A Carol nem tá com a câmera ligada. Como é que vocês estão vendo? Qual é o nome, Ela tá aqui. dela? Ana Caroline, está com a câmera ligada.
Caroline. Caroline. Dias. Ô, Ana Caroline. Caroline. Ana Caroline. Tá aqui. Ela tá na sala de... Deixa eu tirar ela aqui. Achei. Ela saiu. Continuando, vamos lá. Ela saiu. Tudo bem, na verdade eu havia retirado ela. Já que ela está chorando, para ela se recompor. Sem que a gente... Sem ficar constrangido, né? Vamos lá. Letra B, eu havia perguntado. Há um narrador nesse texto. Como as emoções dos personagens... Há um narrador nesse texto? Aliás, é uma pergunta. Como as emoções dos personagens são percebidas? Tem narrador ou não tem, pessoal? Joana, Isabela, Ana Lívia. Eu coloquei sim. Colocaram sim? Professor, eu coloquei sim porque mostra o personagem. Vinícius. Não, são muito boas nas aulas. Ótimo, então. Vamos lá. João Pedro? Ah, tá aí. Sim, pelas situações do narrador. Atenção, pessoal, atenção. É o seguinte. O texto, desculpa, texto teatral. Estou com o microfone ligado aqui. Pronto. O texto teatral, ele não tem narrador, certo? Então, se a gente estiver trabalhando uma peça de teatro ou coisa assim, e perguntar se tem narrador, fiquem sabendo que o texto teatral nunca tem narrador, certo? Assim, nunca... Não, né? Nunca não, mas na maioria dos casos, né, particularmente eu só vi 2 textos teatrais na minha vida que tinham um narrador. Né? Mas o texto teatral, o que é que ele tem? Ele tem marcadores, né? E é desse jeito que as emoções são percebidas no texto. Olha só, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Cadê minha câmera aqui? Pronto. Aqui. Para a gente esteja muito claro. Aqui, olha. Em Dona Irene vai para o quarto da filha. Aqui, olha. Não são falas, né? Aqui não são falas. Mas são 2 marcadores. São indicadores, certo? Então, ele não vai ter narrador, tá bom? Texto teatral não tem narrador. Até porque a peça teatral, ela é marcada por falas, né? Um personagem fala, o outro personagem fala. E o que é isso aqui? Olha, Dona Irene vai para o quarto da filha. Seu Alexandre senta na cama do menino e encosta a cabeceira. Respira fundo. Isso aqui são só marcadores, olha. Respira fundo. Tá vendo? Isso é só um marcador. Só para demonstrar as emoções, as sensações e os sentimentos. Mas o texto teatral, só para ficar bem claro, ele não tem narrador. Tá bom? As emoções, o que os personagens estão sentindo, que eles não deixam claro na fala, são esses marcadores, aliás, esses indicadores de cenas que nos mostram isso, tá certo? Vamos ver aqui outro indicador de cena, olha só. Aqui na página 43, olha. Cara, Oi? como eu vou colocar aqui na B? Como você vai colocar? É seguinte. Você vai colocar não há narrador. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Letra B. Professor? Pois não. Professor, se querer eu tava saindo porque uma pessoa tava ligando pra mim. Era minha mãe. Tá bem, tá bem. Vamos lá.
não há narrador. As emoções são destacadas pelos indicadores de encenação do texto. Desse jeito que você coloca, tá bom? Outro indicador de encenação a gente vê aqui, ó. A cama está desfeita, é como se o menino já tivesse se levantado. Assim, Ó, não são muito boas na história. Obrigada. por nada, por nada. Bom, agora vamos lá. Continuando. Próxima questão. Aliás, próxima questão não. Desculpa. Letra C. Que tipo de história seria essa? Né? O tipo de história. A gente sabe que é um texto teatral, mas ela se encaixaria em que tipo de história? Seria ação? Seria uma comédia? Seria que tipo de história? Seria o quê? O que é que vocês marcaram aí? Professor, na linha eu botei terror. Terror? Mais alguém? Professor, eu coloquei assim, uma história de suspense. Eu coloquei Tá certo também. pesadelo. Um pesadelo? Seria mais interessante colocar terror ou suspense, né? Dá certo terror ou dá certo suspense também. Professor, eu coloquei terror. Fernando, não viu atividade no Google Sala de Aula. Professor, Oi, Soraya. coloquei suspense na C. Colocou suspense? Sim. Suspense dá certinho. É suspense ou terror dá certo, tá bom? Vamos lá. Na C, professor, eu botei texto que é No 48, né? Como é, Annelise? Hoje o senhor vai passar a página 48, né? Vou sim. Só para... atenção, quem foi que perguntou? Fernanda. Não viu a atividade, mas ela estava lá, tá bom? Ela foi postada, olha, dia 18 de junho, tá certo? Atividade, já que a gente não teve aula semana passada, né? Aqui, ó. Cadê minha câmera aqui? Só para a gente ver que foi postada, tá? Então, embora você não tenha visto, infelizmente, né? Ela foi postada. Sim, o livro vai acabar, Belinha. Mas o professor já tem um montão de material feito aqui para a próxima semana que eu vou enviar para vocês, tá? A gente vai ver outros textos, a gente vai ver poema, a gente vai ver poesia. O professor vai estudar literatura com nós. Professor, o professor viu meu texto? Eu vi alguns textos, mas ainda não corrigi o de todo mundo do Fundamental 1, tá certo? Isabela, é o seguinte, não é que o conteúdo vai acabar, tá, Soraya? Respondendo agora a Isabela. Que eu até esqueci qual foi a sua pergunta. Você pode repetir a pergunta? Quando o livro de produção acabar, o professor vai começar o livro de literatura? Pronto, assim, vamos lá. A gente sempre, né, semanalmente a gente trabalhava com um livro de literatura, né? A gente fazia uma leitura de um texto, sempre resolvia as questões do livro de literatura. É o seguinte, como a internet de algumas pessoas às vezes não está boa, o microfone fica meio que cortando quando a gente está lendo, né? E como é que a gente fazia com a literatura nas aulas presenciais? Sempre eu deixava vocês lerem, né? Um lia uma página, o outro lia outra página, outro aluno, e assim a leitura ia circulando pela sala, não é verdade? Todo mundo não lia um pouquinho de cada do livro, né? Pronto. O que é que eu
percebi aqui nas aulas que a gente usa a internet, às vezes, na internet nem todo mundo tá legal. Aí, por exemplo, eu peço para o aluno tal ler a página e o microfone dele está cortando, né? Isso tanto não é muito agradável, como vai demorar mais a aula, né? Você começa a ler, opa, peraí, seu microfone está cortando. Passa ali para o outro aluno. E essa falha de internet vai causando um certo atraso. Professor, só uma perguntinha. Na minha opinião, só encerrar aqui, bem pertinho. Na minha opinião, seria bem mais vantajoso para todo mundo, para mim e para vocês, que a gente usasse esses livros de literatura quando voltassem às aulas presenciais, porque eu tenho muita fé que isso aconteça logo. Mas, se for o caso, a gente usa aqui nas aulas online também, sem o menor problema, tá certo? A gente usa aqui, sim. A questão é que eu queria preservar esse momento da leitura numa aula presencial, né? Todo mundo em sala. Mas, se for o caso, a gente vai usar aqui sem problema. Só para que fique claro para todos os alunos. Todas as páginas de todos os nossos livros vão ser estudadas, tá bom? A gente não vai deixar nenhuma página passar em branco. Vamos estudar todas. O livro de produção já está até encerrando, e todos os livros de literatura e todas as atividades do livro de literatura vão ser respondidas, tá certo? Professor, então, Só, peraí, deixa só um eu momento, falar. pessoal, deixa a Isabela falar. Então, já que não vai ter, o professor já quer que quando a gente faça literatura, que a gente já esteja em sala de aula mesmo, essas coisas assim. Então, no lugar da aula de produção, a gente vai fazer o quê? Na aula de produção, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai fazer isso que a gente faz aqui, que é a interpretação de texto, e a gente vai estudar assuntos relacionados aos nossos textos e produzir, né? Já que a gente é da disciplina de produção, a gente vai escrever. Eu quero escrever textos com vocês, né? Passar para vocês escreverem, aliás, pelo menos semana sim, semana não. Por exemplo, essa semana a gente estuda um texto, a gente estuda, deixa eu ver, um poema. E eu passo umas questões que eu elaborei para vocês resolverem, tá? Aí na semana que vem, a gente estuda mais aspectos, a gente vê mais exemplos de poema e a gente produz um texto para ser entregue nessa semana aqui. E nessa outra semana aqui, a gente já vai estudar um outro assunto. Desse jeito, a gente vai sempre mantendo nossa cabeça bem alimentada de gêneros textuais e a gente vai mantendo a nossa produção e a nossa criatividade em crescimento, certo? Professor, Entendeu, Isabela? Claro? professor, não tem aula do professor agora, né? Tem Essa sim. quando a aula do professor acabar, vai ter mais outra ou vai ter só essa aqui pronto? Pela hora, vai ter outra sim, essa aqui é a terceira aula, vai ter outra sim. Deixa eu ver, Fernanda quer saber, quer fazer uma pergunta, pode perguntar. Professor, Fala, minha querida. o professor está fazendo a correção? Eu estou fazendo a correção, estou só tirando as dúvidas de vocês. Só vou tirar mais essa dúvida da Fernanda e a gente volta para a aula. Pode falar, Fernanda. Eu coloquei o código, né, para ver minhas notas, coloquei o e-mail da minha mãe e meu nome completo. Aí não apareceu minhas notas. Ele vai enviar para o e-mail que eu coloquei? Olha, minha querida, outro aluno veio me perguntar isso e eu não pude nem responder porque estava travando aqui. Eu não sei se ainda está. Mas sobre essa questão, eu vou pedir para o Roberto mandar um áudio nos grupos do WhatsApp e eu mando no Google Sala de Aula um texto bem explicativo para tirar todas essas dúvidas de vocês, tá bom?
Porque estava dando erro até no meu sistema aqui, tá certo? Agora a gente vai Professor, continuar a aula, tá bom? Porque senão não vai dar tempo. Na letra C, o gênero o tipo de história era suspense ou terror, né? O tipo de história suspense ou terror. Na D, você acredita que a história segue os critérios de um texto teatral? Quem marcou que sim? Quem colocou sim, aliás? Quem colocou não? Vamos lá, pessoal. Alguém marcou sim, alguém marcou não. Sim. Professor, eu botei sim. O texto segue todos os critérios. Aí, todos os professor, eu critérios. coloquei sim, porque tem personagem, clima e espaço. Uhum. É o principal. Eu até tinha falado isso. Professor, tá em qual questão? Eu estou na D da 1, tá, minha querida? Estou na D da 1. Agora vamos para a 2. Você já assistiu peças teatro? A resposta da D é pessoal, tá? Mas, na minha opinião, eu colocaria sim também. Se você já assistiu a peças teatrais, relate brevemente a sua experiência, dizendo o porquê de ter gostado ou não. Alguém aqui já assistiu alguma peça teatral? Eu coloquei não. Não? Eu também não. Coloquei não. Eu coloquei não. Sobre a terceira Eu questão, também, professor, eu coloquei não, também não. tá certo. Sobre a terceira questão, Professor, eu coloquei não. tá bem. Algumas pessoas ainda não mandaram a continuação da história, tá bom? Da terceira questão, eu quero muito ler as produções de vocês. Agora a gente vai para a página 46, tá? Vamos lá, atividade de hoje. Página 46 fala sobre receita médica. Paula estava se sentindo-se indisposta e foi ao médico verificar o que poderia ser. Ao constatar o que tinha, o médico lhe passou a seguinte receita. Aqui a gente vê o nome da instituição de atendimento, né, do hospital, da clínica. Tem o endereço, tem o contato, tem o nome do médico e tem o número dele no Conselho Regional de Medicina. As informações da receita para quem será o medicamento, o tipo de medicamento, como usá-lo, as recomendações, como tomar, certo? Isso aqui é a receita médica. Oi. Professor, eu posso ler? Professor da Yasmin, depois eu posso ler. Eu queria que lesse daqui, ó. No caso, a Yasmin lê essa primeira parte e você lê essa segunda aqui, ó. Tá bom? Certo. Vamos lá, porque a gente já tem pouco tempo. Vamos lá. Pode ler, Yasmin. Até aqui, ó, até adicionais. Tá. Assim como uma receita culinária, a receita médica tem a finalidade de instruir a pessoa que a recebe, o paciente, a tratar de uma doença. Apenas o médico pode escrever uma receita médica, pois, além dos medicamentos a serem utilizados, constam na receita informações como a quantidade de medicamentos a ser administrado, quantas vezes ao dia, por vez, recomendações adicionais. Isabela? Uma receita médica deve seguir a seguinte estrutura: hospital ou clínica e nome de médico responsável, nome do paciente, os remédios, a quantidade que o paciente precisará usar e por quanto tempo, recomendações adicionais, ou seja, os cuidados auxiliares no tratamento da doença, assinatura, data e carimbo que atuam como registros para comprovar que a receita é verdadeira.
Conste. O médico deve ser claro quanto à prescrição de medicamentos e sua posologia, que é o seu uso. Em caso de dúvidas, procure sempre esclarecê-las, especialmente a de reações adversas, que são os efeitos colaterais de um medicamento, né? Vamos lá. Agora vamos para as nossas atividades. Qual é o nome? Aqui, olha. Vamos para cá. Responda na página 48, tá? Qual é o nome do médico responsável e a sua especialidade? A gente vai encontrar essas informações aqui, tá? Não precisam responder agora, tá bem? Qual é o nome do médico responsável e a sua especialidade? Letra B. Estamos na página 48, tá? Letra B. Que informações constam a respeito do paciente? O que é que diz aqui sobre o paciente? Letra C. Essa receita tem recomendações adicionais? Essa receita aqui tem recomendações adicionais? Quais são essas recomendações? Letra D. Você já fez uso de algum desses medicamentos? Que doença você tratou ao usá-lo, né? Qual foi a doença que você tratou ao usar esse medicamento aqui? Que no caso é o Cataflan infantil e o Sorine. Letra D. Você já fez uso... Aliás, não, desculpa. Letra D eu acabei de ler, né? Segunda questão. No espaço abaixo, preencha a receita como se você fosse um médico. Se necessário, pesquise exemplos. Na segunda questão, você vai fingir que você é um médico ou uma médica e vai criar uma receita, tá bom? Vai fazer uma receita médica. Lembrando da estrutura, tá? Que estrutura? Essa daqui, ó. A receita médica tem que ter isso aqui. Ops. Professor, dentro desse quadrinho tem uma linha, é para fazer o seu nome dentro? É para você separar, olha. A receita médica tem que ter isso aqui, tá? E dentro do quadrinho tem uma linha, porque você vai separar, olha. Você vai separar a instituição, só passar essa moto. Você vai separar o nome do hospital, da clínica e o nome do médico, certo? Olha, e o endereço, que é o que tem acima da linha. Nome da clínica, nome do médico, o endereço e o contato. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Professor, a gente vai, nessa questão 2, a gente vai ter que pesquisar um tipo de receita médica. Isso, exatamente. Vai pesquisar para ter um exemplo para fazer a segunda questão, tá bom? Você vai criar o nome de um hospital, ou você pode pegar o nome de um hospital e fazer como se você fosse médico ou médica de lá. E você vai receitar um medicamento para o seu paciente, tá bom? Você vai colocar hospital, sei lá, Hospital São José, aí médica Isabela Almeida, né? Aí você coloca o endereço do hospital, você coloca o contato do hospital e você coloca lá embaixo, abaixo dessa linha, o nome do paciente, o nome do medicamento e o tanto que ele vai tomar. Tá bom? Desse jeitinho. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, já que não tem mais dúvidas. Se tiver, pode postar no Google Sala de Aula, eu respondo lá, tá bom? Então, foi nossa aula de hoje. Muito obrigado.